Olá, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Antes de nós iniciarmos, vou pedir por gentileza para o suporte do CEP passar um vídeo sobre a plataforma e já já a gente retorna. Sejam todos bem-vindos. Antes de iniciarmos a atividade, passaremos algumas orientações sobre o funcionamento da plataforma. Inicialmente, todos os microfones ficarão bloqueados para evitar o vazamento de sons externos para dentro da sala. Será destinado um espaço para perguntas ao final, onde o interessado deverá sinalizar através do ícone de mão levantada, disponível na guia de reações. Pedimos para que todos os participantes mantenham seu usuário na plataforma devidamente identificado com um nome e sobrenome. Para isso, basta encontrar seu usuário na lista de participantes, clicar em More, em seguida em Rename, preencher com o seu nome e o seu sobrenome e clicar em OK. Pedimos a todos os participantes a gentileza de manter a câmera aberta durante toda a atividade. Ótimo. Agora sim, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Hoje o CEP apresenta o debate Mudanças Climáticas e o Sofrimento Psíquico e recebe os debatedores Ana Lisete Farias, Raul França Filho e Shigeo Watanabe Júnior. A Ana Lisete atua em consultório particular com clínica, supervisão de grupos de estudos, é geóloga pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Geologia Ambiental e doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Paraná. Trabalhou para diversas agências e organismos internacionais da ONU, agências federais, instituições do terceiro setor, setor financeiro, com especialista em risco socioambiental. Na academia, seus trabalhos têm se direcionado a compreender os aspectos acerca do sofrimento psíquico na dimensão socioambiental. É autora do livro Psicanálise e Meio Ambiente, autora e editora de artigos científicos. O Raul é psicanalista pelo CEP e membro do Departamento de Psicossomática Psicanalítica do Instituto Sede Sapiense. Participa do Espaço de Estudos do Ensino de Lacan do Instituto SEDES desde sua fundação em 2019. E o Shigeo é bacharel e mestre em física pela USP, especialista em mudanças climáticas e energia. Atualmente desenvolve projetos sobre o aspecto climático de políticas públicas no Instituto Talanoa. Também colabora com o Clima Info, onde desenvolve atividades junto à Rede Mundial de Informação Climática. Coordenou estudos nas áreas de energia e clima, desenvolveu projetos de créditos de carbono nos campos de energia e resíduos. Participou da elaboração de inventários de emissões de gases do efeito estufa para grandes corporações. É membro do comitê técnico da Gold Standard Foundation. O CEP deseja a vocês uma ótima noite, um ótimo debate. Sejam bem-vindos. Com a palavra agora, Ana Ushigio. O microfone está aberto? Bom, boa noite a todos. Primeiro, antes de tudo, muito obrigado pelo convite. É uma situação absolutamente inédita na minha vida estar falando com esse público. Eu estou acostumado a falar com meus pares em geral. Então, isso para mim é um desafio imenso. Eu queria só complementar um pouco o meu tremendo currículo. Eu me considero um físico não praticante. Eu gosto muito de ciência, eu acompanho muito o que está acontecendo e meu raciocínio acaba sendo muito por esse lado, um, um pouco mais matemático do que conceitual. Um, Vamos lá. Quando me colocaram o desafio de falar aqui, a primeira pergunta que me veio é por que essa crise climática é diferente das outras crises que a gente já enfrentou ou enfrenta normalmente? Que recursos a gente tem normalmente para enfrentar crises e o que a gente faz com isso nessa situação? Então, a crise climática, para mim, é uma sobreposição, na verdade, de três crises. Uma delas é a física, propriamente dita. Está esquentando a atmosfera,
tem eventos extremos, é o que está acontecendo mesmo na real. Tem uma crise na ciência de entender o que é essa crise climática, e a gente vai ver um pouco mais sobre isso. E, finalmente, é o impacto que essa crise, essas duas, têm na sociedade e nos indivíduos. E como eu sou matemático, eu gostaria de talvez propor uma equaçãozinha que a angústia gerada por essas crises é inversamente proporcional à capacidade que a gente tem de lidar com elas. Então, mas vamos ver se isso cola. Eu queria fazer uma analogia, uma comparação com uma outra crise que a gente viveu recentemente, que foi a pandemia. Na pandemia, a gente recebeu um choque inicial. Ninguém sabia o que era, tinha gente morrendo do lado, mas meio que rapidamente, a Organização Mundial de Saúde, ciência, uma série de instituições foram dizendo, escuta, para não se contaminar, fica confinado em casa, usa máscara, lave as mãos, lave todas as verduras que vocês comprarem, e com a promessa de rapidamente ter uma vacina. Então, ela tem um momento de angústia inicial e rapidamente a situação se torna conhecida. E em conhecida, reduz a nossa aflição. É uma angústia que eu vou chamar primeiro de prazo curto. Isso é muito diferente da crise climática. Tá? A crise climática, a parte física dela é o que a gente mais ouve falar, está toda hora no noticiário, tem ondas de calor, tem ondas de frio, tem tempestades, é o que está acontecendo em volta da gente. E a ciência dessa parte conhece bastante bem como é que são esses gases, como é que eles interagem, tem um conhecimento detalhado de aspectos específicos dessa crise. O que a gente não sabe é, em primeiro lugar, nunca na história a concentração de dióxido de carbono, que é o principal gás causador do efeito estufa, ele nunca subiu tão rápido. A temperatura nunca subiu tão rápida. O nível do mar nunca subiu tão rápido. Então, a gente está diante de uma coisa que não tem experiência anterior, mesmo nos registros geológicos, e quebra uma sequência de 11 mil anos, 12 mil anos, onde todos esses parâmetros ficaram razoavelmente estáveis. Teve um pouquinho de glaciação, teve alguma coisa, mas praticamente estável. Foi essa estabilidade que permitiu a humanidade se expandir do jeito que se expandiu. Se a gente estivesse vivendo um momento de muita oscilação, provavelmente teria um pouco de agricultura lá no Golfo Pérsico, e a gente provavelmente ainda seria, se é que a gente estaria por aqui, meio catador-coletor, né? Então, essa condição de 11 mil anos de estabilidade que está sendo bagunçada. E mais, ela está sendo bagunçada pela atividade humana. Ela não está sendo bagunçada por um meteoro ou qualquer maluquice dessas. Ela está sendo bagunçada basicamente pelo modo de produção que a gente tem nos últimos 150, 200 anos. A crise que eu estou chamando de científica é o limite que a gente tem de conhecimento disso tudo. Então, há pouco tempo atrás, eu mexo com essa coisa de mudança climática há mais de 20 anos. Há pouquíssimo tempo atrás, eu perguntei pela primeira vez, mas o que é clima? Né? Então, eu achei uma definição bonitinha na Wikipedia, que é o comportamento médio da atmosfera numa determinada região durante pelo menos 30 anos. Esses 30 anos são importantes, são eles que diferenciam basicamente o que é clima do que é... o português é pobre, a gente usa tempo. Né? Tempo, para mim, continua sendo uma coisa da física, mas ela é a palavra em inglês weather, é a palavra em francês meteor. Eu estou falando de meteorologia, aquilo que vai acontecer nos próximos dias com o nosso entorno. Né? O clima tem dois drivers principais, dois movimentos principais. Um é a própria rotação da Terra. Na hora que a Terra está girando, ela arrasta a atmosfera junto com ela, e esse arrasto não não é que a atmosfera está grudada no planeta, ela é arrastada de leve, ela vai sendo puxada para esse movimento. Nessa puxada, quem está na Terra sente isso como vento. Então, na faixa equatorial,
Isso daí são os ventos alísios. Ele sempre acontece de leste para oeste, ele sempre acontece da região subtropical para o Equador, tá? E ele é constante. O único jeito de parar isso daí é para fazer a Terra parar de girar, que eu acho que não é uma boa ideia. O outro driver é o fato de que os raios solares batendo na Terra, ele esquenta muito mais o Equador do que o polo, porque está sempre muito mais perto do Equador do que o polo. Então eu tenho uma diferença de temperatura entre esses dois pontos. Essa diferença de temperatura faz ar quente se movimentar numa direção, ar frio se movimentar na outra, ar se movimentando são, de novo, ventos, etc., etc., e é isso que a gente está bagunçando. O que ficou 11 mil anos estável foi essa diferença de temperatura variando de estação para estação, variando ao longo do ano, mas no ano seguinte, basicamente, você repetiu o mesmo padrão. É esse padrão, essa diferença de temperatura que a gente está bagunçando. E isso vai causar um monte de problemas em escala que a gente está sentindo agora. A outra coisa que é a crise do conhecimento científico é, você já deve ter ouvido falar que sistemas caóticos, no efeito borboleta, que ficou famoso um tempo, que é assim, o limite que a gente consegue calcular as coisas não é tão grande assim. Então, eu não consigo calcular o que vai acontecer com cada molécula de oxigênio ou de dióxido de carbono na atmosfera. Eu tenho mais ou menos da ordem, vamos lá, um quadrilhão é 12 zeros, tá? O número de zeros que eu tenho de moléculas é 45. Isso dá mais ou menos, se eu puder inventar uma palavra nova em português, um 14 zilhão, tá? São 44 zeros, 45 zeros, moléculas na atmosfera. Eu não tenho capacidade computacional de saber o que vai acontecer com isso. E isso daí faz com que a gente tenha essa definição de clima de um lado e meteorologia do outro, porque a capacidade de cálculo da gente, com uma certa precisão, vai além de, não chega a mais do que 10 dias. Se eu quiser projetar o que vai acontecer até o meio do século, até o final do século, eu vou ter que abrir mão da precisão que a meteorologia me dá. Então, na hora que eu falo que os modelos climáticos existentes são muito bons, mas eles são extremamente imprecisos. Então, eles já falaram, por exemplo, o modelo climático normal diz que a gente vai enfrentar ondas de calor. Legal, tivemos uma semana, essa semana. Mas também falavam que nós vamos ver furacões cada vez mais fortes e mais frequentes lá no Golfo do México, que não aconteceu. Estatisticamente, se eu vou olhar agora um período de 20 anos ou os 30 anos do clima, provavelmente eu vou ver furacões mais fortes e mais frequentes. Isso não quer dizer que vai acontecer esse ano. Não quer dizer que no ano que vem eu vou ter onda de calor que nem a gente enfrentou agora. Essa imprecisão é inerente à ciência. Essa imprecisão é inerente à ciência que a gente conhece. E claro que isso vai gerar angústia. Mas legal, vai ter uma inundação, ou melhor, pegando a meteorologia de hoje e amanhã, diz o Jornal Nacional que a gente vai ter tempestades muito fortes de novo no litoral norte e no Rio de Janeiro. Vai ter deslizamento? Não dá para saber. A gente não tem essa precisão de conseguir saber o que vai acontecer daqui a amanhã ou daqui a pouco, num lugar que a gente sabe que está sujeito a deslizamento. Vai ter que começar a tempestade para soar os alarmes. Então, de novo, não só eu conheço um pouco dessa crise climática, mas não com detalhe, a ciência tem limites do que ela conhece. E para acrescentar isso daí, qual que é o impacto na sociedade? Então, quais são as causas desse aquecimento global? Então, o primeiro é queimar combustíveis fósseis, principalmente petróleo e gás. Dá para enfrentar? Dá. É só parar de queimar petróleo e gás. Dá para parar de queimar petróleo e gás? Não. Por quê? Porque o poder das petroleiras político-econômico é muito grande. Então, cada vez que a gente tenta colocar alguma barreira no meio da história, eles de alguma maneira conseguem sistematicamente, através dos seus lobbies, mexer em legislações, em planos de indústrias, um monte de coisas. Então, a minha expectativa é que é muito difícil a gente parar de queimar petróleo e gás. Aqui no Brasil, nossa maior causa de emissão é o desmatamento.
Está dando para cortar o desmatamento? Dá. Mas daí está explodindo no cerrado. Por quê? Porque você tem, de novo, todo um modo de produção do agronegócio que envolve desde grandes latifúndios, envolve multinacionais como a Bayer, Syngenta, esse pessoal que fabrica defensivos e pesticidas, que também não querem que mude muito o jogo. Então, o poder econômico que existe hoje, ele, em princípio, ele é contra a gente fazer qualquer coisa de mudar a regra do jogo. Segundo problema, se as causas são globais, o efeito, o impacto, ele é local. Quando o impacto é local, ele vai afetar o prefeito de São Sebastião. Ele não vai afetar o prefeito de São Paulo. Se afetar o prefeito de São Paulo, não vai afetar o prefeito de Campinas. Então, o poder público que vai ter que lidar com esses impactos, ele está todo pulverizado, com um grau de conhecimento diferente, com capacidade de reação diferente, e o governo federal, aqui no Brasil, pelo menos, tem pouca interferência nessa multifase. Então, a gente está mais despreparado para poder segurar o que vem pela frente. Tem um outro aspecto global, eu vou correr um pouquinho, que é a divisão que tem no mundo entre ricos e pobres. A gente chama de norte global, sul global, a gente chama de ricos e pobres. Pra vocês terem uma ideia, 16% da população global mora no norte, que a gente chama dos países desenvolvidos. Eles emitem 3 vezes per capita mais do que os 84% que moram no sul. Os quase 800 mil mais ricos do mundo emitem praticamente metade, ou são responsáveis por praticamente metade das emissões de gás de efeito estufa. 50% da população mais pobre é responsável por 12% das emissões. Então, na hora da gente fazer qualquer plano de mudar as coisas, quem que tem que mudar o padrão de consumo? E como é que você convence um europeu, ou um australiano, ou um americano, fala assim, escuta, Zé, desculpa, mas o pessoal de Bangladesh está morrendo afogado por causa das inundações, você vai ter que mudar seu padrão de vida. Parece que vai ser difícil a gente conseguir convencer esse pessoal. E a última coisa da parte social que eu queria mostrar é que, em termos de comunicação, a mídia gosta de coisas como eventos extremos. Então, o deslizamento em São Sebastião foi manchete durante dias. A inundação no Jardim Pantanal, que durou um ano, não foi. A dengue, que hoje está numa crise, que morreram mais de 600 pessoas só esse ano, é manchete toda hora, está no Jornal Nacional e está em tudo quanto é lugar. O fato de terem morrido mais de 5 mil pessoas nos últimos 10 anos não é manchete. O que eles gostam? Manchete é uma coisa que tem que ser pontual, tem que ser imediato. A gente não tem a capacidade de comunicar uma coisa que vai durar durante muito tempo. E para terminar, pergunta que eu faço, se a gente tem a capacidade, se temos instrumentos psíquicos para lidar com uma crise que vai além da nossa aldeia e cujo horizonte de tempo é maior do que a nossa própria vida. E, ao contrário daquele filme Não Olhe para Cima, com o perdão do chefe Davi Kopenawa, o céu branco e ocidental não vai cair nas nossas cabeças. Mas, se eu quiser citar o Evangelho, a gente também não sabe nem o dia nem a hora e a gente não sabe velar. Haja angústia. Obrigado. Acho que vai. Oi. Acho que eu tenho que falar. Boa noite. Obrigado pela presença, obrigado ao CEP pelo convite. É uma honra dividir essa bancada com a Ana Lisete e com o Shigeu. Uma honra e um privilégio. Freud, em 1930, afirma que os progressos nas ciências naturais consolidam o domínio dos homens sobre a natureza, o que nos deixa muito orgulhosos. Mas ele também adverte que esta submissão das forças naturais não elevou o grau de satisfação e prazer que esperamos da vida. Não nos fez mais felizes.
É de mal-estar que se trata, portanto. E se em 1930 o progresso não conseguiu aplacar esta nossa condição de desconforto perene, a ciência, em seu propósito de dominar a natureza, não parou por aí. Nem sempre, no entanto. De acordo com o escritor chileno Benjamin Labatut, em seu Quando Deixamos de Entender o Mundo, lançado no Brasil em 2022, o francês Alexander Grothendieck, um dos matemáticos mais importantes do século XX, aspas, em 1968, durante uma aula magistral na Universidade de Paris, em Orsay, convocou mais de 100 alunos a renunciar à prática vil e perigosa da matemática à luz das ameaças que a humanidade enfrentava. Não eram os políticos que acabariam com o planeta, mas os cientistas, como eles, que andavam como sonâmbulos em direção ao apocalipse. Em suas conferências, Grothendieck advertia sobre o poder destrutivo das ciências. Os átomos que despedaçaram Hiroshima e Nagasaki não foram separados pelos dedos gordurosos de um general, mas por um grupo de físicos armados com um punhado de equações. Fim da citação. Mas Grothendieck é uma exceção, e não paramos por aí, de fato. Para o antropólogo francês Bruno Latour, em Diante de Gaia, 8 conferências sobre a natureza no Antropoceno, aqui lançado em 2020, aspas, a coisa não para, toda manhã começa tudo de novo. Um dia é o aumento do nível da água, outro, a erosão do solo, à noite, o derretimento acelerado das geleiras. Infelizmente, falar em crise seria ainda outro modo de nos tranquilizar, dizendo: isso vai passar. A crise logo estará superada. Se fosse apenas uma crise. Se tivesse sido apenas uma crise. De acordo com os especialistas, melhor seria falar de uma mutação. Estávamos acostumados a um mundo, agora mudamos para outro. Fim da citação. Latour questiona Freud, assinalando que as 3 descobertas científicas que motivaram nossas feridas narcísicas foram recebidas com muito entusiasmo. Não sermos o centro do universo, seres quase divinos, criados à imagem e semelhança de Deus, ou não sermos senhores absolutos em nossa própria casa, nos liberou de crenças que nos relegaram a uma fossa ideológica profunda. Saímos do buraco e nos desfizemos das verdades absolutas que quase levaram Galileu à fogueira e teriam feito o mesmo com Darwin e Freud, se as luzes não nos tivessem emancipado. Afinal, abaixo da linha do Equador nunca houve pecado. É na civilização que reside o mal-estar. Sim, nós nos entusiasmamos e celebramos nossa emancipação como humanos, mas de celebração em celebração estamos indo de volta ao buraco, à fossa. Melancolia? Com efeito, Bruno Latour relata a iminência de uma ferida narcísica mais dolorosa do que aquelas imaginadas por Freud. Aspas. Desta vez, nós outros, humanos, não estamos chocados por saber que a Terra não ocupa mais o centro e gira sem objetivo ao redor do Sol. Não. Se estamos tão profundamente chocados, é porque, ao contrário, estamos no centro de seu pequeno universo e porque estamos presos em uma minúscula atmosfera local. Fim da citação. Não há solução fora deste planeta, o único que temos. É com ele que temos que nos entender
quando não houver mais condições de vivermos em sua superfície. Não haverá colônias em Marte e não. Extraterrestres não nos libertaram e os deuses não eram astronautas. Tentamos matar o planeta a cada dia, mas é a nós, humanos, que estamos condenando ao cadafalso, à forca, para a satisfação de ninguém que não as baratas. Abusamos o quanto pudemos de nossa mãe, a terra, e como nos ensinou Rita Lee, a mamãe não dá sobremesa. Estamos à mercê de Gaia. E sobre ela, afirma Latour, não haver nada de maternal, sob o risco de termos que reavaliar o que significa ser mãe. Será? Segundo Hesíodo, citado por Latour, aspas, ela, Gaia, cria o aço de metal branco, faz um gancho, ela exorta seus filhos a castigar o pai, Urano. Todos hesitam e tremem, exceto o mais novo, Cronos, o titã de índole ousada e astúcia distorcida. Fim da citação. Estamos em face da fúria de Gaia. E para nós psicanalistas, é difícil pensarmos em fúria de mãe, parricídio e relação conturbada entre mãe e filho sem pensar em Édipo e Jocasta. Conrad Stein, em seu As Eríneas de uma Mãe, Ensaios sobre o Ódio, nos apresenta uma perspectiva do mito baseada em Homero, diferente daquela baseada em Sófocles. No trecho abaixo, extraído da Odisseia, Ulisses desce ao Hades, o mundo dos mortos, e encontra-se com Jocasta, chamada por Homero em seu poema Epicasta. Aspas. A mãe de Édipo, a bela Epicasta, que fez uma coisa terrível por ignorância, tendo desposado seu próprio filho. Édipo, após haver matado e despojado seu pai, casou-se com Epicasta. Imediatamente os deuses revelaram tudo aos homens. Epicasta partiu para os domínios de Hades, o porteiro inflexível, tendo em sua dor suspendido um laço no alto de sua casa. Ela deixou a Édipo todos os sofrimentos que podem desencadear as eríneas de uma mãe. Fim da citação. As eríneas são divindades arcaicas portadoras do ódio e evocadas por pessoas mortas. Elas nasceram das gotas de sangue de Urano caídas sobre a Terra. Quando, a pedido de Gaia, ele foi castrado por Cronos. Significa dizer, portanto, com base no poema, que Jocasta legou seu ódio ao filho Édipo depois de morta. E em seu artigo, Conrad Stein defende que o mito de Édipo e Jocasta traz um matricídio censurado. Esta é sua tese, como o é de Marie Delcourt, filósofa clássica belga, citada por Stein, cujo texto chama a atenção para alguns elementos. Epicasta se casa com seu filho sem o saber. E Édipo sabia? Epicasta não sabia estar diante do assassino do marido quando Édipo apresentou-se a ela em posse dos despojos do rei. Ela não os teria reconhecido? Trata-se do que se vê ou do que não se vê, e de alguma forma está implícito no poema, de acordo com as interpretações de Stein e Marie Delcourt. Jocasta, que vê ou não vê os despojos do marido citados por Homero, ou que vê ou não vê as cicatrizes nos pés do filho mencionadas por Sófocles. Mas o que viu ou deixou de ver o astuto Édipo, ambos os relatos não nos fazem sequer supor. O fato é que quando a verdade vem à tona, Édipo não vê mais nada porque provoca a própria cegueira e Jocasta se enforca.
Quanto ao confronto entre pai e filho, comente Stein, ainda citando Marie Delcourt, aspas, contrariamente ao que se produzirá na tragédia de Sófocles, na qual o embate entre Édipo e Laio foi reduzido a uma espécie de acidente de trânsito, os versos da Odisseia indicam que esse embate foi violento, aparentado às antigas lutas pelo poder. Conta-se, com efeito, que antes de a transmissão da realeza se tornar hereditária, o rei que envelhecia encontrava um pretendente mais jovem num combate singular, em virtude de seu declínio físico, não pode mais transmitir simbolicamente sua força à natureza. Fim da citação. Jocasta morre para evocar suas eríneas e vingar a morte do marido por ação do filho. Édipo, portanto, é o sujeito da tragédia ao matar o pai para ocupar seu lugar. Ele sabia o que estava fazendo e provoca a morte da mãe. Édipo matou sua mãe e o ódio do objeto caiu sobre ele. Minha mãe me odeia, eu me odeio. É de melancolia que se trata, portanto. Melancolia que se refere às eríneas de uma mãe, segundo Conrad Stein. Aspas. Trata-se da nossa melancolia comum, de uma melancolia constitutiva do homem e que parece provir, guardadas as proporções, dos mesmos mecanismos que inferimos mais facilmente do contato de um doente gravemente melancólico. Fim da citação. O panorama edípico, visto deste ângulo, nos traz de volta a Gaia, essa mãe implacável, mas longe de ser uma exceção, pelo que se depreende da interpretação de Conrad Stein. Diante de Gaia, nós humanos procuramos submetê-la a nós. Como os reis da antiguidade, precisamos transmitir simbolicamente nossa força à natureza por meio da ciência, mas isso não nos faz mais felizes. Pelo contrário, a cada manhã a coisa só piora, como afirma Latour. E a cada evento extremo, seja no litoral paulista, ou seja nas altas temperaturas que derretem o asfalto nas ruas do Rio de Janeiro, nos tornamos mais e mais melancólicos. Trata-se do que se vê ou não se vê e aparentamos não ver nada, diferentemente do matemático que exortou seus alunos a não irem adiante. Nós nos julgamos astutos como Édipo e nos cegamos a cada dia. Como Édipo, tentamos controlar o incontrolável. Ele, o futuro, e nós, as forças da natureza. Estamos à mercê das eríneas de Gaia, que também não nos dará sobremesa. No dia a dia da clínica, cada vez mais jovens se propõem a não serem pais, enquanto outros se perguntam que miséria do mundo legarão a seus filhos em 30, 50 anos. Não é muito tempo, e Machado de Assis morreu em 1908, mas se mantém atual. E não haverá batatas suficientes para nos alimentar. Obrigado. Eu estou com o meu microfone aberto, vocês estão me ouvindo? Tá. Então, boa noite, pessoal. Muito obrigada, né, por esse convite, por essa oportunidade de estar com dois colegas que instigam a gente com as suas perspectivas diferentes. Vejam, eu vou falar de uma outra abordagem e no final vocês vão entender essa dificuldade que a gente tem de trabalhar psicanálise e meio ambiente, né? Então, muito obrigada ao CEP por isso, por essa oportunidade, né, de debater coisas que, como disse o professor Shigeo, tem coisas que a gente não sabe aí, né? Por um lado, na psicanálise, a gente sabe que isso é bom. Por outro, né, gera muita angústia.
Eu começo dizendo, então, que a gente não altera um campo imaginário insimbólico sem a parceria com os outros saberes, né? Então, por isso a importância desse debate, porque a gente precisa ampliar as nossas fronteiras, os nossos pensamentos. A Colette Soler, num livrinho um livrinho pequenininho, mas excelente, muito legal, ela diz que a gente está na era dos traumatismos. E daí eu fui fazendo algumas modificações desse pensamento dela para a gente começar essa conversa aí, né? Então, essa era de traumatismos é isso que o professor Shigeo falou de crises, múltiplas crises, eu diria. O Vladimir Safat, ele fala que a gente tem 6 grandes crises, né? Econômica, epistêmica, e dentre elas a crise ecológica, ele chama de ecológica. Eu chamo de crise ambiental, né? E essa imensa crise que a gente está atravessando e do qual, no meu entendimento, as mudanças climáticas são uma das suas faces mais terríveis, né? Então, assim, a gente vive uma crise e dentro disso a gente ainda tem as mudanças climáticas. Essa é uma perspectiva, né, uma abordagem que eu trago comigo. E por que essa crise é tão terrível, pessoal? Porque a gente está destruindo laços que nos conectam com a vida, com isso que dá sustentabilidade para a gente morar nesse planeta. Então, só para contextualizar, assim, meio ambiente, do ponto de vista naturalista, é essa fina camadinha, biosfera, que recobre a superfície do nosso planeta, tá? E que sofre influências, interações químico-físico-biológicas. E por isso, nessa grande teia, é que acaba regendo toda a vida. Natureza, por um outro lado, não é algo tão natural quanto a gente diz, porque ela envolve todo o nosso imaginário, construções que a gente faz. Então, quando a gente fala de natureza, a gente fala muito mais da gente do que a própria natureza em si. Então, eu gosto muito de diferenciar isso, né? Eu acho que a gente vive uma crise ambiental onde a gente está destruindo tudo isso, toda essa concepção. Então, e outra coisa que a Colette Soler fala, que é muito importante, é que nesse cenário de traumatismos, né, onde angústia se multiplica, medos, melancolia, né, toda essa depressão, esse estádio de tédio perante a vida, enfim, né, somente a psicanálise abre a possibilidade do vínculo com o inconsciente, né? Então, essa perspectiva da gente entender a crise ambiental com a psicanálise é isso, é a gente trazer o que é esse inconsciente aí, que é algo bastante difícil da gente pensar, né? Visto que o inconsciente ele está dentro do setting analítico, né? Então, mas sob essa perspectiva que ela traz, né, eu digo então que essa crise ela traz esse sofrimento psíquico, né, algo assim de uma, diria, ainda incomensurável. Sim, o sofrimento é sempre incomensurável, né, vai de um para cada um. Além da dimensão objetiva dessa crise que o professor Shigeo trouxe, né, das questões políticas, e que a gente poderia fazer um debate só sobre isso, sobre necropolítica, né, existe, então, essa dimensão subjetiva, e que eu digo metapsicológica, segundo, né, a teoria do Freud, e que
é tão psíquica, portanto, quanto ambiental e sociopolítica, porque ela causa não só uma devastação física, que a gente está vendo, né, mas também psíquica, e porque ela destrói os laços sociais. Então, veja, a partir disso, dá para pensar que essa crise que a gente está vivendo, né? Então, vejam, fiz um grande guarda-chuva, uma crise ambiental muito grande, que envolve contaminação de solo, contaminação de água, e aí dentro essas grandes tragédias que a gente está vivendo por conta das mudanças climáticas. Eu estou dizendo que isso é como se fosse homólogo ao sintoma que Freud descreveu. Por quê? Porque tudo isso que a gente está vivendo espelha uma verdade sobre nós como civilização e que nos interroga sobre o sentido que a gente está dando para tudo isso, né? Ela possui as características intrínsecas de repetição, uma multiplicidade de causas, sobredeterminação e ambiguidade. Basta a gente olhar os grandes acidentes, que agora a gente já consegue dizer que não são acidentes, né? Que tem algo aí que não se trata de contingencial. Então, abordar sofrimento psíquico nas questões ambientais é interrogar aquilo que os determina e, principalmente, os modos de resposta possíveis em face desse encontro com o real, né? Ou seja, quais os modos possíveis de se resistir a tudo isso e seguir vivendo, né? E a outra coisa assim que eu acho importante é que a gente sabe também, isso tanto que o professor Shigeo falou de alguma maneira, vai ao encontro de que a gente sabe que a degradação ambiental ela não é democrática e ela atinge, né, de formas e intensidades diferentes, grupos sociais diferentes. E esses impactos, eles recaem sobre populações muito mais vulneráveis, ou seja, aqueles que têm maiores dificuldades de resistir frente aos cenários de destruição. E antigamente, quem trabalhava na área ambiental, ou seja, quando a gente começou a trabalhar na área ambiental, a gente achava que era só uma destruição física. Mas agora, com toda essa questão da mídia, a gente está vendo que essa destruição ambiental, ela causa, então, confirma esse impacto psíquico nas pessoas, né? Que daí surge o desamparo, por exemplo. O que faço daqui para frente? Então, quem são esses grupos? Negros, quilombolas, ribeirinhos, comunidades tradicionais, a população LGBTQI+, né, mulheres, migrantes, né, ou seja, grupos que já sofrem aí uma discriminação histórica, e ainda todos aqueles que estão submetidos à condição de escassez de água, de alimentos, que a gente sabe que há uma indústria da fome, né? A ausência de direitos relacionados ao reconhecimento do seu território, falta de condições dignas de moradia e de saneamento. Então, esses são os grupos que a gente diz que estão sob condições de uma injustiça ambiental. E é sobre esses, então, que a gente começa a se debruçar sobre o impacto, né, de tudo isso, dessa crise e desses grandes eventos causados pelas mudanças climáticas, quais os efeitos sobre esses indivíduos, sobre essas comunidades, né? Bom, daí o Raul também falou da questão dos jovens, né? Que a gente está começando a ouvir isso na clínica,
essa questão de que, bom, o que vai acontecer, qual que é a perspectiva de futuro diante disso que está acontecendo. E aí eu queria falar, puxa, acho que meu tempo está acabando, né? Eu acho que eu vou pular, então depois vocês perguntem, mas é sobre a gente diferenciar, então, porque eu tinha falado que há uma repetição em tudo isso, sobre o que é contingente, né, que são esses grandes eventos, terremotos, erupções vulcânicas, enfim, e coisas como Brumadinho, Mariana, agora esse grande evento que aconteceu lá em Barcarena, com derrames de substâncias contaminantes, né, oriundos da mineração. Então, tem coisas que não são mais contingenciais. E quando acontecem esses desastres, que a gente chama, talvez fique mais fácil a gente colocar nesse guarda-chuva de mudanças climáticas, né? Porque daí a gente não consegue separar o que é responsabilidade civil, né, governamental, das instituições, enfim. Bom, daí eu queria dizer, bom, apesar de tudo isso, assim, eu me sinto uma pessoa muito positiva, porque eu acho que a psicanálise, ela dá essa possibilidade, né, de interrogar os sujeitos diante disso e de propor, então, que se faça mudanças, né, diante de tudo isso, que a gente entende o que significa a pulsão de morte. E, na minha análise, e acredito que vocês também, a gente sabe que a gente não brinca com a pulsão de morte, que a gente precisa aprender o que fazer com ela, né, para que a gente não siga nessa inércia de ser atingido por tudo isso. Então, eu queria finalizar assim com a personagem da Greta Thunberg, que é essa ativista ambiental, começou uma menina e agora já não é tão menina, deve ter seus 20 anos, mas a Greta, ela vem denunciando, né, de uma maneira que, inclusive, vem se modificando aí o modo como ela está fazendo o seu ativismo. Ela vem denunciando, então, tudo isso que está acontecendo enquanto um crime para a humanidade. E ela denuncia aquilo que a gente não quer ver, que a gente não preza a nossa existência, que nós não somos pautados por necessidades, mas sim por um princípio do além do prazer, né? E que a gente está deixando não apenas a natureza morrer, os seus filhos, mas também os seres humanos. E daí ela mostra essa lógica do sacrifício ao qual todos estamos submetidos e que, por enquanto, não atinge uma pequena parcela, né? E essa pequena parcela que detém o poder, por que vai modificar o seu modo de vida em função daqueles que não que precisam disso, né? E aí eu lembrei disso porque o Édipo também, aí retomando um pouco, né, da tragédia, quando o Édipo, diante da multidão, nas escadarias do palácio, pergunta ao povo: dize-me, pois, que motivo vos trouxe aqui? E a resposta vem do sacerdote, e eu faço uma analogia que poderia ser a Greta. Édipo, tu bem vês que Tebas se debate numa crise de calamidades. De que vale uma cidade, de que vale um navio, se no seu interior não existe uma só criatura humana, né? Então, o que nós, psicanalistas, podemos fazer com isso? Qual o nosso papel diante disso? O que a gente pode pensar em termos de desamparo? O que a gente pode fazer para transformar o medo numa força social, uma força de transformação? Acho que esse é o grande desafio do sofrimento psíquico associado às questões socioambientais.
Era isso. Muito obrigada. Falei bastante. Eu acho que é o pessoal do CEP agora, para ver perguntas, né? Sim, por favor, quem tiver interesse agora pode utilizar a ferramenta do Zoom, que é o ícone de mãozinha levantada. E a gente vai liberando os microfones à medida que vocês solicitarem. Eli, vou liberar o seu microfone. Liberado. Olá, boa noite a todos, obrigado aí pela oportunidade. É, é difícil, né, colocar qualquer questão aí, mas o que me vem à cabeça agora é, apontados os problemas, identificadas aí as principais causas, qual a solução? Estamos num caminho sem volta, chegamos aí num ponto onde não há retorno, né? Apontam-se aí questões de poder econômico, de poder político, é uma questão de vontade política. De que vale apontar os problemas se não se apresentam soluções? Era isso que eu queria colocar. Se algum dos palestrantes tem uma solução, um caminho factível, viável de reverter esse quadro. Aí eu posso falar. Posso falar? Posso falar? É, eu acho que sim, existem muitas soluções, eu acho que tem muita coisa sendo pensada, é, tem muitos projetos acontecendo, e não digo projetos dentro de uma perspectiva do próprio sistema econômico, existem muitas coisas alternativas, como, por exemplo, eu acho que hoje uma das pessoas que mais está se debruçando sobre a gente reinventar ou o que pode existir aí sendo reinventado é o Vladimir Safatli, né? Ele tem se dedicado muito a olhar questões dos povos originários, a olhar a questão de novas constituições, onde a natureza ela passa a ser um sujeito, né, como na Constituição do Equador. Então, assim, tem coisas acontecendo, mas claro que o sistema ele é muito opressivo. Então, assim, a psicanálise, o que que ela faz? O que que ela pode fazer? Ela pode ajudar a desconstruir narrativas que foram construídas, que é o que a gente faz com os nossos pacientes, né? Desconstruir esse rótulo e mudando essa perspectiva, né, de que nada pode ser feito, porque na realidade o sistema me parece que ele propõe isso, né? Porque nós vamos acabar com o petróleo? Não, não tem como. Então a gente parece que vai entrando nisso. Então, quando eu falo que a psicanálise tem essa potência de interrogar, né? Eu acho que o caminho é esse. E assim, tem muitas coisas acontecendo em São Paulo também, né? Pessoas da psicanálise interrogando. Então, acho que a gente precisa se conectar, porque a situação é realmente bastante perigosa. Eu diria assim, acho que até o professor Shigeu, nisso, talvez possa até dar uma pincelada melhor aí.
O professor Shigeo gostaria de adicionar alguma coisa, senão nós seguiríamos para a próxima pergunta. Pode falar, tá liberado, Shigeo. Ahn, talvez eu seja um pouco mais pessimista. Ahn, Quando a gente está falando em combater a mudança do clima, normalmente a gente está falando assim, não, tem que parar de queimar petróleo, tem que fazer o que a gente chama ações de mitigação da crise climática, né? Tem todo um outro lado que é pouco abordado, ou é dificilmente abordado, que a gente chama de adaptação. Então, legal, vai acontecer um monte de coisas que é diferente de tudo que a gente já viveu. Como é que a gente pode se adaptar a isso? Como é que a gente se prepara para esses cenários que, neste momento, são meio aterrorizantes? Mas como é que a gente capacita uma cidade a ter uma infraestrutura mais resiliente? Como é que a gente capacita certa parte do sistema a ser mais resiliente? Como é que a gente mexe com essas coisas todas? Eu vou insistir, eu sou pessimista em relação a mudar as causas dessa crise, mas eu acho que a gente tem a capacidade de aprender a viver com ela, né? É um momento diferente do que a gente está acostumado. Ahn, eu já estou chegando numa idade que eu posso dizer confortavelmente que, bom, eu não vou ter que mudar muito, pelo menos, mas o que eu quero para os meus filhos e netos é como é que eu posso trabalhar, seja do ponto de vista prático, físico, econômico, seja do ponto de vista psíquico, a enfrentar essa realidade nova como se fosse natural. Então, eu acho que aí tem um campo de discussão, um campo de trabalho que, na minha prática, eu vejo pouca coisa acontecendo e todo mundo querendo que aconteça. Então, desafio colocado. Seguiremos então para a próxima pergunta. A Fábia Lima de Brito pode. Seu microfone está aberto, Fábia, pode fazer sua pergunta. É só aceitar, você precisa aceitar, tá, Fábia? O pedido de Exatamente. abertura. Isso, perfeito. E agora, boa noite a todos, estão me ouvindo? Ouvindo as exposições, eu gostaria de compartilhar, de ouvir os expositores e, ao mesmo tempo, compartilhar uma inquietação que me surgiu agora e que eu estou meio que elaborando aqui essa inquietação. Tomando o tema de hoje, né, que são as mudanças climáticas e o sofrimento psíquico, eu gostaria de ouvi-los sobre a relação entre o poder por exemplo, os bunkers que os super ricos estão construindo, já se preparando para uma espécie de apocalipse, fim do mundo, ataques nucleares ou que o valha. E daí, quando eu pensei nisso, ao mesmo tempo, eu pensei naqueles túneis do Hamas, não sei se estou fugindo muito do tema, que tem um propósito diferenciado, são túneis onde eles se preparam para atacar Israel, para defender suas teses. Então, me parece assim, de um lado a gente tem super ricos criando bunkers para se preservar de alguma maneira do que eles entendem que pode ser o fim do mundo, e de outro a gente tem túneis que podem precipitar o fim do mundo, né? Então, essas coisas ficaram aqui me passando pela cabeça. E uma outra questão é qual a relação desse poder e dos órgãos, o sofrimento psíquico, na verdade, em relação aos órgãos e autoridades que têm o dever, ou deveriam, que têm o dever de fiscalizar essas mudanças climáticas e tomar providências aí em relação a esse cenário caótico que a gente está vivendo. Eu acho que se eu conseguir me fazer entender, é isso. Bom, não sei se o Raul quer responder, ou o professor Shiel. Se vocês quiserem, a gente pode seguir para a próxima pergunta e a gente vai acumulando as perguntas até vocês. Podemos fazer dessa forma, Analisete, Raul. Pode Pode. ser. Ok, Uhum. perfeitamente. Então, Simone Falcone, você é a próxima. Seu microfone está liberado. Não, boa noite, né? Eu
Gostei muito das três falas, gostaria até de pedir o e-mail de contato de vocês, né, para eventuais aí contatos posteriores. Eu queria fazer uma colocação, na verdade, não é nem pergunta, mas o debate me trouxe assim, que acho que a gente está vivendo um momento que já está instituído, né, essa questão de se questionar, né, sobre o sistema econômico atual e para que ele serve agora, né, se repensar num novo modelo aí, mas acho que não é nada a curto prazo, mas coisas a longo prazo. E, e eu fico pensando também assim, né, nas discussões, porque eu tenho uma formação inicial em geografia, trabalhei bastante na sala de aula como professora de geografia, e um debate crescente é com a relação à educação ambiental, mas é uma educação ambiental também que fica presa nas paredes, né, interna à escola e às vezes desconectada com o próprio ambiente, com o próprio meio ambiente, né? Que começa então a deixar de ser natural, porque as crianças que, né, vivem a maioria nas áreas urbanizadas não conhecem e não têm contato com o meio ambiente, então não se conectam com esse meio ambiente. Então, cada vez mais desconectado desse meio ambiente, mais difícil de lutar a favor dele, né? E como a professora Ana Lisete falou das experiências de Brumadinho, né? é, como experiências traumáticas, e aqui eu sou de São Paulo, a gente tem aqui em São Paulo muitas questões com enchente, né, que as pessoas levam para a vida inteira, né? Minha mãe hoje está com 80, aí vou dar um testemunho pessoal, 83 anos, não mora mais aqui na capital, mas vivenciou uma questão há 60 anos atrás com enchente, que cada chuva ela se apavora, né? Então, essa relação também traumática que conectada com as emoções, né? Então, como a gente, enquanto psicanalista, é, qual o papel é para lidar com todas essas indagações, né? E seguiremos para a próxima pergunta, então, também da Ruth Hitzel. Seu microfone, por favor, Ruth. Vocês estão me ouvindo? Bom, a minha pergunta é em relação à minha experiência mesmo na pesquisa. Como eu fiz uma pesquisa em relação ao meio ambiente em áreas de alto risco de inundação, né? Eu tive esse contato com a comunidade mesmo. E o que eu pude perceber? Que com a frequência desses casos, né, de enchente, de inundações, né, as pessoas estão tendo um certo desgaste emocional. Eu percebo isso porque quando elas conseguem se reconstruir, né, na vida delas, com casas, com organizar suas vidas, vem outro desastre e ali elas permanecem naquele local onde elas não têm muitas vezes aonde trocar de local, né? Elas estão naquela situação que elas mesmas não enxergam uma outra possibilidade. Muitas não têm outras possibilidades e outras não enxergam, porque elas estão naquele mundo, envolvidas naquela situação, né? Então, o meu questionamento seria mais em relação a isso, esse desgaste emocional que as pessoas estão tendo cada vez mais e o poder público não oferece no CAPS pessoas suficientes para escutarem essas pessoas, porque é muito sofrimento e choro, as pessoas verem suas casas todas devastadas por água,
seus filhos doentes, porque essas águas invadem as casas e levam muitas doenças de veiculação hídrica, né? E não tem esse suporte, às vezes, nos municípios, né? E nos estados, dependendo do estado, né? Para essa demanda. Mas em relação a isso, né? Como que se existe alguma pauta hoje sendo discutida dentro do governo em si, que eu não tenho conhecimento, que seja voltada para essa questão emocional dos CAPs em relação a esse desgaste emocional das pessoas que sofrem com os desastres. Eu acho que a gente pode fazer uma rodada agora de resposta, né, Douglas? Senão fica muito. Perfeito, Analisete. Eu ia sugerir exatamente isso. Os debatedores gostariam de fazer considerações sobre os apontamentos das pessoas que perguntaram. Olha, eu ia justamente sugerir isso, porque as perguntas estão indo muito na direção do que fazer com o sofrimento, né? Me ocorrem algumas coisas. Uma é que, como o Shigeo, eu sou mais pro pessimista. E não vejo isso como uma crise, sim como uma mutação. Como era, não vai ser mais. Diferentemente da psicanálise, não dá para ressignificar o passado para mudar o futuro, porque não vai mudar muita coisa, né? Então, como é que a gente lida com essa situação? O que a psicanálise pode fazer é ouvir o sujeito. Ouvir o sujeito a partir dessa certeza de alguma coisa que não vai ser como antes, amanhã, como diria o poeta. Como disse a Lisete, a gente está aqui para desmontar coisas, né? Uma das coisas a serem desmontadas é a ilusão de que pode voltar a ser como antes, né? E escutar o sujeito, ou participar de debates, escrever artigos. Quer dizer, nós da psicanálise. O Shigeo eu já vejo de uma forma diferente. A Lisete, que tem uma outra... A Ana Lisete, que tem uma outra atividade além da psicanálise, mais próxima das questões ambientais, também. Mas nós, psicanalistas, o que nós podemos fazer é escutar o sujeito, a partir desse lugar de não retorno. E estarmos atentos a essa melancolia que é perene, né? Evocando Ferenczi, que de alguma maneira colocou que o século XX era o século da catástrofe, isso porque ele morreu antes do Holocausto, antes da Segunda Guerra, né? Eu acho que o século XXI é o século da negação. O que a gente pode fazer na clínica é estarmos atentos ao desmentido, né? Usando mais um termo do Ferenczi, a negação, né? A não visão de que mudou, a coisa mudou, né? Estamos diante disso. É o que eu tenho a dizer. Ana Lisete, Shigeo gostariam de fazer alguma consideração também? Professor Shigeo quer fazer? Tá liberado, viu, Shigeo? Seu microfone tá aberto. A hora que você quiser falar, pode falar, tá bom? Fica à vontade. Eu acho que também apareceu uma questão que é uma que eu me debato o tempo todo, é como é que a gente tem, que relação é essa que a gente tem com o poder, né? Então, em princípio, eu posso terceirizar todos os problemas e dizer, não, o poder público não faz nada, o governo não faz nada, coisa do tipo. Mas o governo sou eu, né? O governo também sou eu. Tem várias maneiras e vários graus de ativismo diferentes para tentar mexer essa máquina maluca, mas certamente terceirizar o problema não ajuda muito, né? Existe uma questão de poder. Eu recentemente participei de uma discussão que eu achei
extremamente rica e interessante sobre essa divisão de ricos e pobres. No fundo, eu sou rico. Eu posso morar num país pobre. Eu posso morar num país do sul global. Mas dentro desse país do sul global, eu sou o norte global. Tá? A gente reconhecer qual é a situação de poder que a gente tem, reconhecer, a gente não é desamparado e desarmado, né? Eu acho que tanto dentro do setting analítico quanto como cidadão, a gente tem a capacidade de mexer coisas. Eu acho que é esse exercício de mexer coisas que a gente precisa começar a praticar. Só em termos de psicanálise, a minha experiência é 25 anos de divã, do outro lado. E eu posso só testemunhar também pessoalmente como o fato de ir para o divã constantemente é absolutamente imprescindível para manter o mínimo de sanidade e manter o foco no que realmente é essencial. Câmbio de ciclo. Então, acho que isso que o professor Shigeo falou, o que é essencial, né? O essencial é a vida, né? E a gente está renunciando a isso, né? Justamente por esse princípio do além do prazer, né? Não basta apenas um prazer. A gente precisa algo mais, além, ir além. E é o ir além que está levando o planeta, né, a destruir as suas condições de sustentabilidade da própria vida. Então, aquele, né, que pudesse interrogar sobre isso, ótimo, né? Tentando responder assim as perguntas, essa questão dos bunkers, eu acho que isso é da fantasia, né? É da fantasia de quem tem essa coisa que acaba surgindo. Enfim, nem sei direito responder sobre isso. Me parece assim algo muito fantasioso daquele que se acha capaz de conter a própria mortalidade, né? E você tocou, a Fábia tocou num ponto muito interessante, assim, né? Do que o Freud falou em 1930, assim, né? Que por que as instituições que deveriam nos proteger não os fazem, né? Então aí vem a pergunta da psicanálise: qual é a tua parte nisso do que reclamas, né? Do teu sofrimento nisso. Então é isso também que o professor está dizendo, né? De que a gente tem essa capacidade de se interrogar, mas a gente, por algumas questões, pelas nossas próprias neuroses, escolhas, acaba não fazendo. Então, a psicanálise é esse ponto, eu acho, de interrogação, né? Qual que é a minha parte em tudo isso, né? E sobre a questão da educação ambiental, eu tenho uma opinião, assim, de que a educação ambiental, ela está desconectada, ela perdeu, assim, claro que posso sofrer muitas críticas por conta disso e já sofri, mas eu acho que ela perdeu a sua dignidade no sentido de que ela não ocupa mais um lugar de transformação, né? Então, ela fica restrita a plantar, consumir orgânicos, reciclar, né? Então, atividades que o próprio Zizek fala isso, né? Que a gente fica nessa coisa então tá, eu sou orgânico, eu sou sustentável e para dar conta da sua própria angústia. Então, a educação ambiental, ela sim, ela é um fator importantíssimo que pode interrogar, né? Que pode questionar o próprio sistema, trazer informação de uma forma adequada. E isso que a Ruth falou, assim, o que que eu acho que é o que mais impacta, assim, né? Quando essas pessoas que viviam ali naquele local, naquela vida, naquela sistemática, e vamos pensar que não é só nessas inundações, vamos pensar que é o que aconteceu em Belo Monte, que é o que aconteceu em Brumadinho,
que é o que aconteceu com os grandes projetos de barragens no Brasil, onde as pessoas tinham uma vida e, de repente, elas tiveram essa vida radicalmente mutadas, né? Sem ponto de retorno. E isso desestrutura as condições psíquicas dela. Você tinha um estado, Ruth, e que daí isso se desconfigura. Não conheço nenhuma proposta, né, de que governamental, muito menos, de que se possa dar um suporte para essas pessoas sob essa perspectiva. Então, veja como é importante esse lugar que a gente está hoje aqui, né, falando disso, para que alguém, né, pô, será que eu posso trabalhar com isso também? É importante que a gente possa construir essa ponte entre saberes que são tão complexos, né? A psicanálise é difícil, mas o meio ambiente também é difícil. Então, assim, a gente precisa realmente falar mais disso. Só um dado em Mariana, depois da tragédia, em 6 meses, né? Depois da tragédia, houve um aumento de 100% do consumo de ansiolíticos, do aumento de suicídios e de crises, de surtos de esquizofrenia. Isso tem dados, né? Tem uma dissertação de mestrado sobre isso. Bom, deve nos interrogar o que isso quer dizer, né? Acho que é por aí. Ok, seguiremos para a próxima pergunta, então. Márcio Silveira, por favor, é só aceitar a abertura do microfone. Vai aparecer. Isso. Oi, Abriu. Fechou. Boa. boa noite a todos. Na verdade, assim, eu acompanhei atentamente aí a palestra de cada palestrante e eu fiquei realmente, me interessa muito essa, esse tema dentro na atividade do psicanalista, né? Então, por exemplo, assim, eu acredito que, não sei, a análise tem um foco individual, né? Eu acredito que é uma investigação íntima de cada paciente, né? Então, a minha pergunta, na verdade, é assim, até a professora Ana Elisete falou exatamente de criar uma consciência e tal, né? Mas como influenciar uma mudança de consciência, como no caso a questão ambiental, né? Cabe ao psicanalista levantar inquietações ou angústias que não são levantadas na sessão pelo paciente, né? No intuito, de novo, né, para colocar essa consciência, pontos como os pontos ambientais, e na verdade que foi mencionado também as questões sociais, cabe a o levantamento de inquietações que não são trazidas pelo paciente? Bom, se eu entendi a sua pergunta, Márcio, isso é proselitismo, que não é nosso ramo, né? Tá. Mais do que criar consciências, a gente está interessado no que tem no inconsciente, né? Eu acho que é uma questão de postura do analista, né? De estar atento ao que se escuta, tendo em vista essa situação em que nos encontramos, né? Essa situação de não retorno, né? Eu acho que é o que é possível fazer, não alimentar ilusões, não fazer proselitismo e estarmos atentos aos sinais dessa melancolia, né? Porque eu acho que é disso que se trata. Esta é a minha opinião. Então, o psicanalista jamais ele influencia. Se ele influencia, ele não é um psicanalista. E Pois, jamais a gente traz inquietações, a gente escuta aquilo
que está sendo dito e trabalha com aquilo. Se surge a questão de uma ansiedade, né, de uma angústia, sim, vai se trabalhar isso tentando discernir o que é dele e o que é do outro, mas jamais. O que eu falo é que o psicanalista, ele também sustenta o seu lugar de psicanalista enquanto vida em sociedade. E aí a gente pode interrogar, trazer inquietações e se colocar de alguma maneira, como a gente está fazendo aqui. Mas dentro do consultório, jamais. Não seríamos psicanalistas se a gente fizesse isso. E a gente não trabalha com consciência, como disse o Raul. É uma outra perspectiva. Acho que tem a Josefa ali, né, Douglas? Microfone liberado, Josefa. Boa noite, pessoal. Eu queria saudar aqui a Ana Lisete, o Raul, e em especial o Shigeo Watanabe, que esses últimos 20 anos, de vez em quando, a gente se encontra, né, no caminho, e hoje não foi diferente. Com a fala, eu me lembrei de um poeta polonês, que ele tem uma frase que diz assim, que otimistas e pessimistas diferem apenas sobre a data do fim do mundo, né? Esse poeta foi o mesmo que falou que uma pergunta, ele soltou uma pergunta assim que ficou importante no mundo da sustentabilidade, que é se o canibal fica diferente se ele começar a comer com garfo e faca, né? Isso foi até o título de um livro de um sociólogo, John Welkington. Ele fala, o título do livro é Canibais de Garfo e Faca, que fala sobre a atuação das empresas, das corporações, com o meio ambiente, né? Então, de trazer uma ação no mundo, olhando para o meio ambiente, para o social, para o ambiental, né? E, e é uma pergunta assim um pouco, um tanto quanto cínica, né? Quer dizer, o Shigeo fala do poder que as corporações têm, fala também da implicação que todos nós temos em relação à condição ambiental, né? E, e assim, e essa questão do poder, né? E veja, eu lembrei também, enquanto vocês falavam, né, que muito recentemente nós tivemos um veredito sobre a questão do antropoceno, porque durante quase 20 anos se estabeleceu que nós estaríamos numa nova era geológica, né, que era o antropoceno, onde o ser humano se tornava uma força geológica, né? E, e muito recentemente a Associação Internacional de Geologia veio com a questão de que nós não somos, não estamos numa mudança de era, né? Nós continuamos na mesma mudança de era. E acho que isso também me fez lembrar um pouco da frase do Stanisław Lec, né? De otimistas e pessimistas é, diferem apenas na data do fim do mundo, quer dizer, porque eu acho, eu vejo assim, achar que a gente se torna uma força geológica pelo simples fato de estar degradando o meio ambiente, né? Pode estar colado em algum narcisismo, peço até licença para usar um termo da psicanálise, né? De se achar acima do que realmente poderia ser, né? Então, a minha pergunta fica por aí, né? Se a gente não está só discutindo a data do fim do mundo e se isso não é uma questão narcísica também.
Professor Shigeo, se quiser falar, tá liberado seu microfone, tá bom? É bom te ver, sempre. Ahn, Chamar de fim do mundo já é um narcisismo brutal, né? Vamos combinar que a gente consegue provavelmente acabar com os ursos polares, a gente consegue encher o nosso saco bastante, mas vamos dizer que a vida sobre a Terra vai continuar firme e forte, independente da mudança do clima, né? Ahn, no entanto, essa é a maneira que a gente descreve as coisas, né? A gente está num ponto sem retorno, a gente está indo para o fim do mundo. Ahn, É claro que isso é a maneira como a gente está enxergando, né? Eu fiquei assustado uns anos atrás numa palestra que o professor Sérgio Besserman, é o irmão do Bussonda, para quem assistia, um, e é um dos ambientalistas mais clássicos que tem aqui no país. E ele falava assim, não, a gente não vai acabar com a vida sobre a Terra. Podem ficar tranquilos. Baratas continuarão existindo e mais um monte de outras coisas. E vão aparecer novas, mesmo se a gente conseguir fazer isso daí, daqui a alguns milhares de anos, novas formas de vida vão aparecer, né? Então, um, mas a gente vai ser capaz de encher bastante o nosso próprio saco. A outra coisa que eu queria chamar a sua atenção, aproveitando o gancho, é assim, se vocês repararam, vários de vocês estão mencionando os eventos extremos. São deslizamentos, são inundações, são coisas que de repente acontecem e afetam brutalmente um conjunto de pessoas num dado lugar. Um, do que eu entendo que a maior consequência para a vida humana da mudança do clima vai ser fome. O fato da gente estar mexendo com o clima vai mexer com a produção de alimentos, já está mexendo com a produção de alimentos, e isso provavelmente vai esticar a corda a ponto de você ter populações fortemente atingidas por crise alimentar, né? Agora, isso não vai ser manchete. Se vocês se lembram, se acontecer uma coisa muito especial na Etiópia, pode ser a fotografia de criancinhas esquálidas. Também fica 1 ou 2 dias e some da manchete outra vez. Eu acho que o que a gente tem que se preparar é para uma coisa que não vai aparecer na mídia, ou vai aparecer muito pouco na mídia, e que a gente vai começar a constatar ao lado da gente. A gente vai constatar com um morador de rua que está morrendo de fome. A gente vai constatar isso daí com populações do Nordeste que também vão estar sendo afetadas. Então, eu temo que a gente não está preparado para o que vai ser, para mim, a maior tragédia da mudança do clima. Eu acho que, além da fome, tem a questão da água, né? Porque a gente tem um grande. Então, quando eu prefiro chamar atenção para que a gente vive uma crise ambiental e dentro dela tem mudanças climáticas, é justamente por isso, porque a gente tem um processo de contaminação alarmante das nossas águas, né? E a gente sabe que sem água não dá para viver. Então, a gente tem água contaminada, além dos lixos químicos, de todos os orgânicos, contaminação por antidepressivos, né? Porque a gente, veja, só os brasileiros são a população mais depressiva do mundo. O consumo de antidepressivos é alarmante. E tudo isso sai pelo nosso xixi e vai para um sistema de filtragem que não filtra. Então, assim, são essas coisas, essas doenças que surgem, é isso que a gente não está ligado, né? Então, realmente, assim, escorregou, matou 900, matou 1.000, matou 60 mil, mas, assim, o que está acontecendo em termos de impacto de solo, de água, com a guerra da Palestina, de Israel e a guerra da Ucrânia. Então, assim, eu vejo daí, né, pode ser um pouco controverso isso, mas as mudanças climáticas, elas também, na sua visibilidade, elas camuflam outras coisas que estão acontecendo,
porque não é do interesse, né? Então, falta de saneamento, né? Essas doenças todas que estão acontecendo que não tem uma explicação. Então, assim, mas eu acho que enquanto eu estiver aqui, assim, às vezes, claro, eu desanimo, né? Mas eu acho que a gente tem que estar nativa, a gente tem que questionar, a gente tem que se posicionar, né? O Freud fez isso, né? O Freud viu lá em 1930, antes, né? Antes dele escrever o Mal-Estar, ele definiu a pulsão de morte porque ele estava observando tudo aquilo. E isso se tornou um grande instrumento para nós psicanalistas. Então, eu acho que a gente tem que estar atento a essas questões, né? E se a gente salva um, ótimo. Tá bom, né? Ok, então, Dr. Raul gostaria de adicionar alguma coisa? Podemos seguir para a próxima pergunta. Eu só queria fazer uma provocação aqui, Ana Lisete. Eu acho que pretender salvar o mundo é mais narcisista do que a pretensão de querer prever o fim dele, né? Eu ainda aposto nas baratas, mas enfim. O que a gente pode fazer se a esquerda morreu, né, como diz o Safatli, além de dar dinheiro para o MST ou votar no Boulos? Não sei. Eu acho que a gente pode atuar na clínica, Sim, escutar o sujeito, né, e estar atento ao que nós estamos vivendo e ver como essas coisas se articulam, né? Acho que é isso. Ok, seguiremos então para a próxima pergunta. Raquel Cardoso, só aceitar, Raquel. Oi, gente. Eu queria saber se vocês sentem que os sofrimentos psíquicos, ecológicos, demandam que a gente questione algumas das bases teóricas psicanalíticas. Eu tenho procurado um pouco sobre isso. Recentemente eu entrei em contato com uma proposta de um analista chamado João Pentagna, é um esquizoanalista, e ele faz algumas provocações que me pegaram, assim, e queria levantar com vocês. Então, ele pergunta se existe, né, um recalque maior do que o próprio Édipo. Será que a gente pode pensar, portanto, né, uma psicanálise para além do Édipo? E ele pesquisa, então, se esse recalque maior não seria justamente esse entrelaçamento gigante com outros, para além dos, enfim, né, da estrutura familiar mais usada na psicanálise, e ao mesmo tempo um afastamento cada vez maior, né, e a dor desse afastamento. Confesso que li muito pouco do material dele, então talvez não seja exatamente isso que ele propõe, mas é isso que eu peguei para mim. Então eu queria saber de vocês de que maneira esse novo paradigma ambiental demanda algum tipo de revisão ou expansão das teorias analíticas mais conhecidas. Zete, o que você tem a nos dizer? olha, a discussão está aí, né? Ciência pouca bobagem, né? E o trabalho recente da Pasternak lá questionando se a psicanálise, dizendo que a psicanálise é bobagem. Esse discurso a gente está vendo há tanto tempo e vou ser bem sincera, nem é uma coisa assim pela qual eu me debruço. E acho que o livro do Dunker e do Gilson Iannini, é perfeito para quem fica tentando destituir a psicanálise. Assim, eu estudei a crise ambiental do ponto da metapsicologia freudiana, e eu consegui trabalhar
mal e porcamente, posso dizer, usando essa palavra, uma palavra meio pejorativa, assim, mas com muito custo, eu consegui trabalhar pulsão, o além do princípio do prazer, o supereu, né, e o sintoma. E depois, mais tarde, eu fiz algumas elaborações sobre negacionismo. A obra do Freud é tão rica, ela é tão extensa, ela é tão maravilhosa, que desde o projeto, em 1889, quando a gente começa a se debruçar sobre o desamparo, ali você já encontra elementos para entender, por exemplo, aquilo que a Ruth estava perguntando sobre esse desamparo que as pessoas sentem no encontro com o real, que é o real de uma inundação, de uma perda. Então, só no projeto a gente já poderia ficar ali. E aí, ao longo, você tem todo o futuro de uma ilusão, é, o mal-estar, é, Moisés, o princípio do além do prazer. E, assim, a obra do Freud, né, a gente não dá conta numa vida. Então, assim, eu tenho um pouco de. Fico um pouco pé atrás, assim, sabe? De inventar essas coisas, tipo ecopsicanálise, né? Eu acho assim, a gente tem uma teoria maravilhosa, o que a gente precisa fazer é uma ponte, né? Entre quem tem um grande conhecimento da questão ambiental e alguém que tem um conhecimento da psicanálise também, e a gente ir tateando e tentando lidar com isso, né? Mas só isso que eu consigo te dizer, assim, não, nem tenho conhecimento desses É, outros estudos, assim. eu também não. Do meu ponto de vista, existe uma característica na clínica contemporânea que é a incidência de adições, né? Sejam elas quais forem, né? De que natureza. E, nesses termos, né, o que se percebe é uma necessidade muito grande de acabar com a falta, né, de suprir a falta através de alguma adicção. Se essa clínica contemporânea e a contemporaneidade estão no mesmo caldo contemporâneo, para arredondar, eu acredito que essas coisas estão relacionadas. E as adicções provocam um curto-circuito que é muito difícil dar conta desse curto-circuito com os parâmetros metapsicológicos. Eu acho que é um grande desafio a escuta desse tipo de sujeito. E eu acho que já está bom o que nós temos com a psicanálise, né? E suas várias vertentes, né? Pós-freudianas, pós-outros, né? Para a gente pensar em outras teorias, não sei, que fujam muito desses parâmetros. Mas Exato. eu não conheço muito sobre. Também não. E então seguiremos para a próxima pergunta. Eli, por favor. Bom, só voltando aqui, porque me senti provocado um pouquinho pela colocação da Josefa, quanto ao pessimista e ao otimista, a diferença entre eles, né, me fez lembrar de uma questão. Se a gente parar para pensar um pouquinho e fizer as contas, aí o professor Shigeo talvez ajude a gente, né? A relação de uma vida humana aí de uns 100 anos, né, com muito otimismo, se comparado ao tempo de universo, a gente pode dizer aí que toda a existência humana não passa de um piscar de olhos, né? Então, nessa linha, né, ajudando aí a colocar um pouco de jogar um pouco de água fria aí nos otimistas, né?
O que é que a gente pode mudar em relação à entropia, né? Entropia, a gente sabe que é crescente. Qualquer ação, mudança que a gente faça vai mudar o sentido da entropia? O que é que nós vamos acrescentar de tempo à existência da humanidade, né? Então, para onde caminhamos, né? Qual o sentido disso tudo, né? Só um exercício aí de achismo aí, de questões aí de existenciais, né? Eu sou de humanas, eu não sei fazer conta. Eu também não sei o sentido disso tudo, não sei se preocupar. Mas ah, a entropia, pelo menos agora falando como um físico não praticante, ela é uma quantidade estatística, né? Ela não é uma coisa determinística, ela não é uma lei da gravidade que todo objeto cai, etc, etc. Ela permite flutuações em todas as direções. Então, eu não me sinto sujeito a uma coisa determinística da entropia. E a própria física também diz assim, se você quer ir na direção contrária do que manda a estatística da entropia, é só gastar um pouco de energia. Você gasta um pouco de energia, o universo fica feliz e você naquele local consegue arrumar a cama, guardar os livros direitinho dentro do armário. Você consegue reduzir a entropia localmente sem nenhuma crise. Mas eu acho que a pergunta é interessante porque você pega essa crise climática que a gente está, na dimensão tempo dela, ela é uma coisa que começou há 200 anos atrás, mais ou menos, e provavelmente vai durar mais uns 200, talvez até um pouco mais. Pegando o gancho da Greta Thunberg, ela é uma das frases que, para mim, ela bateu de frente com um monte de gente, ela teve a capacidade de denunciar e tirar, falar que o rei está nu em várias situações diferentes. Mas a frase, para mim, que funciona como bandeira é cada milésimo de grau conta. Cada milésimo de grau que a gente não esquenta a atmosfera equivale a milhares de mortes, equivale a um monte de encheção de saco que a gente está fazendo. Então, vai dar para fazer isso? Não sei. Mas funciona como um mote para mim. Ficar parado certamente vai dizer que esse milésimo de grau vai subir. Então, talvez eu consiga evitar que esse milésimo de grau suba. E isso pode fazer uma diferença brutal. Eu também não penso, né, nesse sentido, assim, mas o sentido que eu penso que a psicanálise pode dar é, de alguma maneira, com que as pessoas que estão em situação de injustiça ambiental, que elas possam, sim, ressignificar essa história, né? E que saiam de uma apatia, de uma melancolização, né? E possam, enfim, se apropriar daquilo que lhes é de direito, né? Porque essas populações, essas pessoas, elas estão excluídas do bem-estar social. Elas não têm direito a nada, né? Então, assim, se a gente consegue, enquanto, né, algo que interrogue esse lugar do sujeito, que ele se torne desejante diante daquilo que ele não entendeu, né, se ele puder dar um sentido, eu acho que isso é de uma grande valia. Eu acho que ajuda lá a diminuir né, um milésimo lá do grau, né? Se alguém conseguisse se tornar desejante diante daquilo que,
me interroga diante da vida, né? Enfim, acho que é isso, acho que é por aí. A questão do tempo é uma questão muito bem complexa também. Muito bem, temos mais uma pergunta do Thales Martins. É só aceitar a abertura, Thales. Obrigado. Obrigado aos palestrantes, debatedores e aos demais pelas perguntas, né, que provocaram muito. E eu me vi aqui pensando agora, eu acho que essa proposta nossa de estar aqui debatendo isso já nos tira da posição de apenas espectadores. Me lembra muito, falei, eu não quero que eu seja como me vem em mente o filme do Titanic, quando tudo está afundando e o quarteto de cordas estava lá muito tranquilamente tocando uma música, aliviando o naufrágio, mas de nada tentando salvar da situação, além de oferecer um alívio. É, eu acho que o senso de realidade é muito importante, inclusive a psicanálise nos diz isso, mas eu acho que a gente não pode parar aí. Não ter a pretensão narcisista de salvar o mundo, mas de oferecer uma proposta. E para isso me vem muito em mente a realidade de que falar de mudança climática é pensar o modelo socioeconômico que nós adotamos. Não tem como a gente desvincular isso do neoliberalismo e toda a proposta cultural, social que ele traz. E isso me provocou porque há pouco agora foi falar da questão da falta. E como nós vamos falar da falta num modelo que diz que o ser humano não pode faltar nada e que ele não e que ele vai oferecer um modelo ou que para que nesse modelo nada faltará ao ser humano. E isso é um mito. O mito da racionalidade econômica, o mito neoliberal, enfim. E olhando a história humana, nós vamos perceber que as civilizações são movidas por mitos. E talvez o que a gente poderia pensar, então, é propostas ou propor um novo mito que possa oferecer alternativas à sociedade. E aqui eu penso que quando nós vamos falar, então, de realidade, ou até mesmo de encarar o que acontece, o cenário com pessimismo, mas sem perder de vista o horizonte utópico, que é fundamental. Tendo consciência que a utopia, ela não é alcançável na sua plenitude, mas ela é um horizonte de perspectiva de mudança. E eu acredito que nós estando aqui, nós, por estarmos aqui pensando nisso, já demonstra que nós temos um horizonte utópico, uma perspectiva, né? E, enfim, para mim, penso que a perspectiva seria um mito. Qual mito hoje orienta? É, não é para quê, mas a que nós estamos, então, servindo com esse modelo e como nós podemos fazer uma proposta. Mas, assim, confesso que isso também, para mim, é muito mais um questionamento do que propriamente algo posto. Obrigado. Então, né, eu acho assim, o que você trazendo, por exemplo, essa palavra falta, né? Veja o que a falta pode fazer, né, com alguém. Eu acho que quando a gente vai introduzindo novas perspectivas, né, pelo fato de estar aqui. Então, assim, eu penso muito na pulsão de morte, assim, algo que, né, que no meu dia a dia está muito relacionado com as questões socioambientais, né? Você traz a questão da falta, que é essa completude que o neoliberalismo nos oferece, né? O que que você quer hoje? Você quer uma pizza né, feita com a farinha lá do interior de não sei aonde? Está aqui, eu te dou. Você quer um carro? Então, e nada disso dá conta, né, da dor de viver.
Então, acho que a gente vai introduzindo, é isso também que eu chamo, né, da gente desconstruindo essa narrativa, né, de que a gente vai ser feliz sempre, de que a gente vai ter uma alma gêmea, de que as coisas vão dar certo um dia. Então, acho que a gente precisa desconstruir esse discurso, né? E eu gosto muito, acho que quando o Safatli fala assim, é possível a gente destruir a natureza de um outro jeito, sabe? É isso? É possível a gente destruir a natureza sem nos destruir? Então, acho que assim, essas coisas, né, a psicanálise vai colocando na mesa, assim, né, vai interrogando, vai comendo pelas bordas. É assim que a gente lida com o real, né? Você vai indo pelas bordas, porque se bater de frente machuca muito, né? É isso. E dizer, né? A esse respeito, eu estava falando da adicção, né? Da adicção como uma forma de dar conta da falta, de não estar diante da falta por conta de um curto-circuito na constituição do sujeito, né? Eu acho que nós já temos mitos suficientes para lidar com esses curto-circuito e religar alguns fios. Eu acho que a psicanálise vai muito bem nesse sentido, obrigado. Eu acho que o desafio é lidar com essa psicanálise que é do corpo, né? São questões que aparecem a partir do corpo, né? Onde o que é simbólico está muito esvanecido, né? Como recuperar a, a capacidade de simbolizar, né? Como ajudar o sujeito no resgate da sua constituição, na mudança do futuro pessoal dele. Eu acho que esse é o desafio de sempre, né? E os mitos estão aí à nossa disposição, já consagrados. Eu acho que a gente tem que debater muito as questões da metapsicologia, as diversas correntes, mas sem querer reinventar muito a roda, sabe? Eu acho que a gente tem um conhecimento na mão, quer dizer, um corpo de conhecimento que é muito importante. É com ele que nós temos que lidar, né? Concordo. Eu concordo. Bom, pessoal, estamos chegando ao final da atividade. Os debatedores gostariam de fazer as considerações finais. Não, eu só quero agradecer a participação de todos, as perguntas muito instigantes e ao CEP por essa oportunidade de a gente tentar reduzir o milésimo de grau no aquecimento através do debate dessas ideias. Sem pegada de carbono, né, professor? Todo mundo online. Também agradeço, pessoal. Muito obrigada por ouvirem, né? E assim, e a gente não tem as respostas, não tenho as respostas todas, ainda bem. E assim, escutar, né, as dúvidas é muito legal. Assim, muito obrigada ao CEP por tudo isso também. Obrigada, professor Shigeu, Raul, prazer em conhecê-los. Foi meu.
Eu também quero agradecer a oportunidade. Prazer conhecer a Lisete, Raul. Muito obrigado por todas as perguntas e me coloca numa posição muito, muito difícil. O que eu vou fazer com essas questões que vocês estão trazendo na minha prática agora, que não é o SET analítico? E eu acho que eu saio daqui muito enriquecido. Obrigado. O CEP agradece a presença dos debatedores também, Ana Lisete, Gueu, Watanabe, Raul França. Agradeço a todos os presentes aqui na noite de hoje. Os microfones estão liberados. Desejo a todos vocês uma excelente sexta-feira e um ótimo final de semana. Obrigado a todos. Obrigado, hein? Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigada. Tchau. Obrigado a todos, boa noite. Tchau, Boa noite, boa noite. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Obrigado.